Convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus respondeu: "Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que vim." Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Amém? Nós acabamos de ler aqui no texto bíblico fatos que marcam o ministério itinerante do Senhor Jesus, o início desse ministério. E no caso, nós estamos percebendo que Jesus escolhe para iniciar essa viagem, essa jornada, a região da Galileia, que ficava ao norte de Israel, praticamente fazendo extremo com outras regiões. E isso permitia uma influência muito grande de pessoas gentias, no caso, pessoas que não eram adeptas do judaísmo, que não eram judeus. E dentro de toda essa perspectiva, as pessoas que eram da Galileia, os galileus, eram olhados com um certo desprezo pelos judeus. Eram olhados de uma forma não muito agradável, especialmente por aqueles que moravam na Judéia e também por aqueles que moravam em Jerusalém. Os galileus eram vistos como pessoas ignorantes e pessoas que deveriam ser excluídas, colocadas à margem da sociedade. E olha que ironia, Jesus escolhe justamente a Galileia e essas pessoas para ouvirem de primeira o seu evangelho, a sua palavra. Jesus poderia ter escolhido um outro lugar, mais respeitado, mais bem avaliado. Entretanto, Jesus escolhe justamente a Galileia. Mas por que Jesus toma essa decisão? Por que Jesus escolhe pregar para essas pessoas? Porque Jesus diz na sua palavra que ele veio buscar aqueles que são considerados perdidos, aqueles que são considerados excluídos, aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que muitas vezes nós dizemos que não têm valor algum. Ele vem justamente para esse pobre no conceito da sociedade, ele vem para esse necessitado. Ele faz a sua base em Cafarnaum, e durante seus 3 anos de ministério, ele percorre aquela região. E somente no fim do seu último ano, é que ele se encaminha para Jerusalém, lugar onde se tinham pessoas com um alto grau de instrução, pessoas com um potencial, mas justamente é nessa cidade, é nesse lugar que Jesus seria encaminhado à cruz do Calvário. Seria nesse lugar que ele seria encaminhado à morte, e uma morte daquelas a qual é considerada a morte mais horrível, a morte terrível para um cidadão, justamente alguém que era considerado à margem da sociedade. Mas Jesus, nessa nova etapa, ele entende, ele sabe que ele precisa alcançar novos lugares, novas pessoas, demonstrar que o ministério que ele tem é amplo e que visava alcançar as nações. E nós estamos aqui diante de um tempo que demonstra a cada um de nós a necessidade do evangelho chegar a cada pessoa, do evangelho entrar no coração e na mente daqueles que precisam.
de nós nos mobilizarmos por onde nós passarmos e falarmos do Evangelho, que é a boa notícia do próprio Deus. É a notícia que alegra, é a notícia que transforma, é a notícia que chega e toca no íntimo do nosso ser. E fica o questionamento para cada um de nós que aqui estamos. Como nós nos posicionamos diante da missão de levar o Evangelho àqueles que muitas vezes nós não achamos dignos? Qual é a nossa posição? Em vários momentos nós temos um ar de muitas vezes olhar acima ou por cima das pessoas, de entender que fulano, que ciclano não tem condições éticas, morais de ser um cristão, que alguém não vai sair de uma situação de dificuldade e estar com o Senhor. Mas o próprio Rei, o próprio Senhor Jesus é aquele que vai se posicionar e vai demonstrar através das suas ações que tudo isso que muitas vezes nós pensamos é errado, é excludente, é anti-evangelho. E é por isso que Jesus é aquele que, além de falar, ele mostra na prática as suas posições. Algo interessante e importante dentro desse texto, a partir do verso de número 35, que diz que no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levanta e vai a um lugar isolado. É importante nós entendermos o contexto que está por trás disso. Esse momento aqui que ocorre no domingo, mas há um fato registrado antes, que tinha acontecido justamente no sábado. Jesus tinha entrado na sinagoga, na reunião dos judeus, que sempre acontecia nesse mesmo dia. Ele havia pregado, falado do Senhor, ele havia expulsado demônios, ele tinha ido à casa de Pedro, e curiosamente ele curou a sogra de Pedro. E no fim daquele sábado, a multidão chega na porta, e Jesus fica a noite adentro, curando e expulsando demônios, cumprindo a sua tarefa, cumprindo a sua missão. Quando nós vamos ao texto original, lá no grego, a língua do Novo Testamento, a ideia que se traz quando Jesus aqui se levanta, é que ele vai se levantar ainda de madrugada, ele vai sair da casa de Pedro, e ele vai buscar um local isolado. E ele encontra esse local e ele começa a orar. E o texto dá a entender que Jesus, naquele momento, naquele tempo que ele separou, ele gastou um tempo considerável em oração. E para aqueles que já estão na igreja há muitos anos ou que chegaram há pouco tempo, logo de cara vocês já sabem que orar é falar com o Senhor. É ter um relacionamento, é ter um diálogo, é construir um momento de conversação. E Jesus aqui, ele gasta um tempo importante. Não sabemos o tempo em si, mas o texto nos diz que é muito tempo. E em todo o Evangelho de Marcos, há 3 momentos que marcam que Jesus escolheu um local deserto ou isolado para orar. Aqui nessa passagem, em Marcos, nós temos o primeiro momento, mas também no capítulo 6, verso 46, após ele ter multiplicado os pães, ele também gasta um tempo considerável. No Getsêmani, antes da cruz, também ele tem esse momento profundo e intenso de oração. 3 momentos especiais. E você se pergunta, Jesus só orou em 3 momentos? Não, o texto nos diz que esses 3 momentos eram momentos críticos do ministério. O início, um momento ali muito especial, posterior e já quase na finalização. Mas é claro que Jesus orava em outros momentos, em outras circunstâncias. Mas certamente Marcos aqui, ao longo do seu evangelho, ele busca valorizar a oração
na vida de Jesus. Demonstrar que o próprio Deus, que o próprio Senhor gastava e tirava tempo para se relacionar com o Pai. Mas você deve se perguntar, por que é que Jesus fazia isso? Em primeiro lugar, Jesus fazia isso porque ele tinha obediência. Em segundo lugar, Jesus tinha plena comunhão com o Pai. E em terceiro, Jesus queria se libertar e já trabalhar na sua vida uma espécie de antídoto contra a fama, contra a idolatria, contra coisas que certamente aquelas pessoas iriam tentar emplacar nele, na necessidade de serem providas ou atendidas das suas próprias demandas. E Jesus aqui nos dá uma lição valiosa. E o que ele nos diz? Em momentos críticos da nossa vida, nós devemos gastar tempo em oração. Eu pergunto a você, como você se posiciona diante de Deus nos momentos críticos da sua vida? Você ora, você se desespera, você gasta tempo com o Senhor? Qual é a sua posição? Qual é a forma que você se relaciona? Mas o próprio Senhor diz que além de gastar tempo também nos momentos críticos, nós devemos gastar tempo todos os dias nos relacionando com o próprio Senhor. E Jesus precisava orar, porque ele iria levar a palavra a muitos lugares, a muitas pessoas. A oposição seria grande, muitas coisas iriam acontecer espiritualmente falando. Mas ele busca Deus Pai, ele busca força, ele busca orientação para a missão que ele iria aplicar na vida dessas pessoas. E algo que nós devemos entender é que a força que nós temos, o encorajamento que nós precisamos, ele não vem do nosso coração, ele não vem da nossa mente, mas ele vem do próprio Senhor. E quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com Deus, ele revela, ele demonstra a nós a vontade dele. E não custa nada lembrar que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ela é revelada a nós a partir da palavra. Ela é revelada a nós através da oração. E eu sempre me lembro de uma frase de Billy Graham, que ela marca o meu coração e marcou a vida de muitos, que diz o seguinte: a oração é como uma âncora em tempestades da vida. Ela nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor está turbulento. Vou ler novamente para você. A oração é como uma âncora em tempestades da vida. Ela nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor está turbulento. E Jesus sabia disso. Por isso que ele gasta tempo se preparando. Ele gasta tempo entendendo que a oração é uma âncora que ele tem com Deus Pai. Porque ele sabia que as oposições seriam as turbulências que ele iria enfrentar no ministério dele. E quantas vezes nós não enfrentamos turbulências na nossa vida quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho? Quanta resistência nós não enfrentamos quando nós sequer abrimos a nossa boca dentro das nossas casas para falar a alguém que não conhece ainda sobre o Senhor. Normalmente, quando você vai falar sobre Jesus, alguém que tem uma resistência e que já foi colocado no coração e na mente diz: já vem com esse papo de crente, já vem com essa história furada de ir para a igreja. Eu já sei o que vai acontecer. Você quer que eu me transforme em alguém que vai dar dinheiro para a igreja? Não vou. Você quer cortar minha cervejinha? Você quer cortar meus prazeres? Isso se torna uma resistência porque a pessoa ainda não compreendeu o que Deus de fato quer da vida dela. É quando você está no seu trabalho que você busca falar do amor de Deus
também aos seus colegas, e a resistência está ali, clara, cristalina, e que você fica com medo de dizer o que o Senhor quer. É porque a mente e o coração estão fechados. É uma mente cauterizada, é um coração petrificado, porque o mundo, a carne e o diabo cegam e fecham as portas de entendimento da palavra de Deus. Porém, Jesus nos dá aqui o exemplo de como nós devemos nos preparar todos os dias da nossa jornada nesta terra. Às vezes nós nos preparamos bem para falar sobre Deus. Às vezes nós nos preparamos teologicamente. Às vezes nós colocamos a roupa adequada. Às vezes escolhemos o horário certo. Mas nós não gastamos tempo de modo anterior com Deus, pedindo que o Espírito Santo nos oriente e coloque as palavras certas na nossa boca. Porque nós não devemos nos esquecer que quando nós falamos que a solução é Jesus Cristo, nós estamos dizendo e estamos trabalhando e guerreando sim no mundo espiritual. E há alguém que não fica satisfeito quando o evangelho é colocado para as pessoas que tanto precisam, para as pessoas que carecem. Por isso Jesus nos ensina, nos encaminha numa jornada de oração. Quando nós percebemos esse mesmo texto, nós vamos entender que as pessoas começam a sentir a falta de Jesus. Ele saiu, e o texto diz que Simão e outros saem à procura dele, saem em busca de Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles dizem: todos estão te procurando. Todo mundo está à sua busca, Jesus. E é bom lembrarmos que no dia anterior, Jesus tinha curado muita gente, tinha expulsado muitos demônios. E todos ali já sabiam, já estavam cientes do poder de Jesus. E todos saem à procura dele para resolver, preste atenção, os seus problemas. Havia na vida dessas pessoas uma urgência em que Jesus pudesse atender cada pessoa, cada pedido individualmente. E eles encontram Jesus orando. E quando ele fala para essas pessoas que estão o procurando, quando ele dá uma resposta, você pode entender e até perceber que parece uma dura. Porque Jesus é aquele homem, é o cara que tira muitas vezes a gente de tempo. A gente está ali, bem, tranquilo, abre a palavra, começa a ler, e aí Jesus parece que dá uma rasteira naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está planejando. E essas pessoas que procuram a Jesus vão perceber que ele dá uma resposta diferente àquilo que elas estavam procurando, aquilo que o coração delas desejava. Jesus diz para eles, e diz especialmente para Simão: nós vamos para outras cidades agora. Simples assim. Nós não vamos mais ficar aqui. Nós vamos sair. Nós vamos para outro local. A Galileia era formada de uma série de vilarejos. Ali não se tinha cidades gigantescas. Eram pequenos povoados com 300, 500 e no máximo 1.300 pessoas. Diferente dos centros urbanos que nós temos hoje em dia. Mas Jesus, ele está dizendo, e ele está colocando para Simão e para as pessoas uma urgência: pregar para o máximo de pessoas possíveis o Evangelho. Ele olha para si e diz: a minha missão é esta. Jesus tinha claro em sua missão a certeza absoluta de que ele deveria alcançar o maior número de pessoas.
o maior número de cidades, o maior número de povoados possíveis. Jesus é aquele que não consegue se enxergar, se entender como um homem que fica estagnado, preso em um só lugar, preso a demandas de um grupo específico de pessoas. E aqui sim, a demanda, ela era real. As pessoas ali realmente necessitavam de cura, necessitavam de conforto. Só que Jesus sabia que não tinha como missão ficar preso, estático, em uma só cidade, em um só lugar. Mas era alguém que deveria pregar essa boa notícia, espalhar essa palavra, espalhar a cura, espalhar a transformação a muitas pessoas. O objetivo de Jesus era levar a mensagem. E quantas vezes nós não ficamos estacionados e presos na nossa vida, na nossa realidade específica. E temos até alguma demanda que é legítima, mas muitas vezes a nossa demanda que é pessoal, que às vezes é individualista, nos afasta da missão maior de Deus para nós. E Deus nos deixou, em primeiro lugar, ter uma vida que seja para o louvor da glória dEle. E, em segundo lugar, a missão de proclamar essa boa notícia ao máximo de pessoas possíveis. E quantas demandas não chegam a nós que são justas, que nós entendemos que são legais, que são possíveis até de serem atendidas. Mas, quando nós colocamos elas diante do padrão de urgência de Deus, elas caem. Porque elas não têm sustentação, elas não estão no primeiro lugar da urgência que o Senhor quer. Às vezes você tem uma demanda que você leva a Deus em oração, e Deus coloca para você que essa demanda não é prioridade na agenda dEle. Porque Deus não trabalha na perspectiva da minha, da sua, da nossa agenda. Ele trabalha na perspectiva da agenda dEle. Enquanto nós estamos preocupados em montar a nossa agenda, em fazermos aqui as nossas demandas para a semana, e você chega no domingo à noite e pede ao Senhor: Pai, me ajuda porque essa semana tem uma série de coisas que eu quero que sejam executadas, dá uma forcinha aí, ouve aí a minha oração, atende o meu pedido. Só que Deus diz: nananina não, a demanda é minha. A agenda é minha. O que está acontecendo aqui hoje, se você veio e está ouvindo essa palavra, participando dessa celebração, é porque a agenda de Deus, na soberania dEle, ela está acontecendo. Então, é importante nós entendermos que as nossas demandas, elas não são a prioridade de Deus. Elas não são a prioridade na agenda dEle. E Jesus demonstra que a prioridade na agenda dEle, em primeiro lugar, a primeira coisa que Ele fez foi orar. Diante de todas as necessidades, Ele sabia que as pessoas iriam atrás dEle, sabiam que essas pessoas iriam bater na porta dEle, mas Ele se retira para orar e buscar orientação. A oração é prioridade na nossa agenda. A segunda prioridade na vida de Jesus é buscar a vontade de Deus. Ele estava em busca de orientação, de respostas, e ele não foi ao Pai com a lista de pedidos, mas ele foi ao Pai em busca de direcionamento, em busca de um rumo para o cumprimento da missão dele, da vontade dele. Uma outra coisa que o texto nos ensina é o equilíbrio entre ministério e descanso. Muitas pessoas dentro da igreja assumem tantas responsabilidades, que elas não conseguem mais discernir e saber que elas necessitam de um tempo de descanso.
Muitas pessoas secularmente, nos seus trabalhos, também não conseguem mais separar o trabalho da sua vida em família. E o que acontece com quem está dentro da igreja, dentro desse equilíbrio que precisa ser feito? Ele se desgasta, porque ele pensa, eu tenho que estar disponível para tudo, porque a vontade de Deus é que eu seja o cara que abre a porta, o cara que vai estar lá na outra ponta e na outra ponta. E nós, às vezes, caímos nisso. Fazer isso 1, 2, 3 vezes até dá. Mas chega um momento que você está cansado, chega um momento que as coisas estão sobre você, e aí você vem com aquela ideia que não é do Senhor. A igreja está me matando. Na verdade, não é a igreja que está te matando, é a tua compreensão equivocada do que é igreja e do que é evangelho que te mata. Você buscou a Deus orientação sobre o descanso que você tem tido, sobre o equilíbrio que precisa acontecer? Nós precisamos de um tempo para descansar, nós precisamos de um tempo para recarregar as baterias. Ninguém é de ferro. Jesus precisava dormir, gente. Jesus não era alguém que estava 24 horas ali à disposição, e a nossa imagem de Jesus é alguém que estava de modo ininterrupto, sem parar. Você que tem o seu emprego, que tem o seu trabalho, o final de semana, separe para estar com a sua família, separe para cultuar a Deus, separe para servir ao Senhor. Não chegue em casa carregando todo aquele peso e a primeira coisa que você faz é derramar aquele peso na mesa. E sabe quem dá esse start na nossa mente? São os nossos filhos. Porque assim que a gente chega dentro de casa, eles já vêm ali com aquela alegria para abraçar a gente, para demonstrar carinho. E parece que a gente já chega com o celular ali lotado das mensagens do serviço, e a gente acaba carregando isso. E na verdade essas coisas elas fazem mal, elas adoecem, elas nos levam para um entendimento equivocado de quem é o Senhor. Será que nós temos aqui essa noite pessoas que se encontram nesta condição? Pessoas que não conseguem mais fazer um equilíbrio entre o seu trabalho e a vida familiar, que não conseguem mais ter um equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida dentro do contexto de igreja. Se o seu trabalho dentro da comunidade a qual você serve tem trago a você muito mais peso e não alívio, você precisa refletir e compreender o que tem acontecido no seu coração, na sua mente. Quais coisas têm levado você a isso? Se você chega na sua casa e essas demandas têm tomado esse tempo, Jesus te dá uma lição valiosa: ore, reflita, coloca o fardo e as apreensões que geram ansiedade na sua vida no altar dele. Não seja alguém que vai se tornar alguém extremamente aflito, ansioso por coisas que Deus te dá a solução, por coisas que Deus te dá o direcionamento, te dá o caminho. E nós temos que aprender também a saber dizer não quando for necessário. A resposta de Jesus aos discípulos, ela demonstra isso. Jesus tinha um propósito, ele tinha uma missão clara. Se ele fosse dar atenção aqui às demandas das pessoas, ele não iria cumprir aquilo que Deus colocou para que ele fizesse. Deus nos ensina a estabelecer limites saudáveis. E Deus nos ensina a priorizar aquilo que é mais importante em nossas vidas. Jesus diz que o que era importante para ele era fazer a vontade de Deus Pai. Jesus diz que a missão clara dele era continuar a pregar a boa notícia. E Jesus diz
que aquelas demandas que ali ainda se tinham, elas não eram a prioridade do momento. E nós estamos em uma geração que você pode dizer sim 99 vezes, mas se você disser um não, na vez de número 100, você parece que é excluído e riscado da pessoa, ela tem uma amnésia e ela passa a te odiar e te achar uma pessoa antipática, arrogante e presunçosa. Você já experimentou isso? Que você serviu alguém, disse sim para essa pessoa inúmeras vezes, sempre esteve disponível, mas no primeiro momento que você disse não, essa pessoa começou a te olhar diferente? Essa pessoa começou a se posicionar de uma forma de dizer: dali nunca me ajudou não. Aquele dali nunca me ajudou. Mas Jesus não estava se importando com a opinião das pessoas. Jesus não estava se importando com aquilo que elas iriam carregar no seu coração ou iriam confabular em suas mentes. Ele queria fazer a vontade do Pai. Ele queria destacar e dizer para nós a necessidade clara de priorizar a vontade de Deus, de equilibrar o ministério e um ministério ativo com a vida de oração, de aprender a estabelecer essas coisas. Mas, na verdade, a Bíblia nos encaminha e nos diz que nós devemos aprender a dizer não ao pecado. Nós devemos aprender a dizer não àquilo que nos afasta do Senhor. E nós devemos entender que se o não for para a vontade, para a glória de Deus, preste atenção, para a glória de Deus, você está tomando a decisão certa. Você está sendo assertivo no caminho que você decidiu. Porque a sua vida deve ser uma vida de equilíbrio. A sua vida deve ser uma vida que aponta e que manifesta Jesus como Senhor e Salvador e como aquele que cura e que transforma a sua vida. E certamente você, quando ouve essas palavras, você começa a ter essa dimensão, começa a ter essa perspectiva e começa a entender o que Deus está querendo para a sua jornada. Em uma sociedade doente, de pessoas extremamente longe de Deus, palavras como essas podem te restaurar e podem fazer com que você tenha um olhar novo, uma visão diferente para aquilo que Deus quer para a sua vida. Por isso que Jesus se dedicou a essa missão. Ele andou em toda essa região. Ele pregou nas sinagogas. Jesus era um mestre, era respeitado, tinha livre acesso. E quando ele chegava e encontrava 10 homens reunidos ali na sinagoga, precisava desse número para que ela fosse ali instaurada, o grupo, o culto, a celebração. Ele falava do amor de Deus. E qual era a mensagem de Jesus? Uma mensagem de fé e uma mensagem de arrependimento. E Jesus dizia que o reino tinha chegado através dele. Jesus pregava essa mensagem e também expulsava demônios que se manifestavam diante da presença do próprio Deus. Mateus cita várias cidades de onde pessoas vinham de longe para ouvir Jesus. Mas o foco de Jesus não era ser um palestrante e um coach motivacional daquela época. O foco de Jesus não era ser um reformador do judaísmo. O foco de Jesus não era ser alguém que era apenas visto como aquele que cura pessoas. Mas o foco de Jesus era mudar a perspectiva das pessoas. Era demonstrar a elas a necessidade de crer na importância da pregação, na importância de dizer sim ao reino que estava presente diante delas.
Por isso que Jesus chama a atenção para que nós façamos isso em todos os lugares que nós estamos. O foco de Jesus era olhar para pessoas que estavam aprisionadas nos seus vícios, nos seus ditos prazeres, nas suas vontades, e dar luz a olhos que não conseguiam enxergar além do seu próprio umbigo. Dar luz a pessoas que não tinham mais nenhuma esperança. E quantas pessoas nós não conhecemos no contexto familiar, no contexto das nossas amizades, que se entregaram deliberadamente ao pecado e aos vícios. Pessoas que dizem para você que a vida delas não tem mais esperança, que o casamento acabou, que os filhos não voltarão, que nada tem dado certo. E Jesus é aquele que chega diante de cada uma dessas pessoas e diz: há sim solução para a sua vida, há sim oportunidade de mudança. Porque Jesus sabe que não é apenas o convencimento intelectual, mas é o convencimento através do Espírito Santo que toca o coração, que transforma a vida. E o ministério de Jesus era um ministério prático, que ajudava, que encaminhava as pessoas a entenderem que as suas curas e que esses sinais eram para demonstrar a glória e o poder do Senhor. Jesus é aquele que amava cada uma dessas pessoas. É aquele que encontrava o rico, o pobre e as tratava da mesma forma, porque ele percebia e entendia que o pecado estava na vida daquele que tem muito e também na vida daquele que tem pouco. E muitas vezes nós olhamos para a vida daqueles que têm uma condição financeira boa, que têm uma estabilidade, e a gente, por apenas enxergar pelas lentes do Instagram, do Facebook, dos status e dos stories, a gente acha que a vida dessas pessoas é perfeita, é ótima, é maravilhosa. Mas a Bíblia diz que o pecado, ele mora aqui no nosso coração. Ele habita muitas vezes a nossa mente e ele se transforma a cada momento e estamos longe da presença do Senhor em algo prático. É por isso que o mandamento de ouro, a regra de ouro, é amar o próximo como a si mesmo. Mas antes disso, Jesus diz e coloca que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Se algo me faz amar determinado objeto, determinada pessoa, mais do que o Senhor, o pecado está instaurado e Jesus nunca passou de apenas um objeto religioso na minha vida. O que Jesus representa para você? O que Jesus representa na sua missão? O que Jesus representa na sua lista de prioridades? Nós já ouvimos aqui desse púlpito que quando Jesus é de fato uma prioridade, ele nem na lista entra, porque o lugar dele já está totalmente ocupado. Mas quando nós temos essa visão, nós vamos perceber que Jesus está longe, mas muito longe, da vontade que ele de fato quer para cada um de nós. O que essa noite representa à luz desse texto para nós é que se você não tem uma missão clara na sua vida, e se você acha que a sua missão é apenas ser bem-sucedido financeiramente, ser apenas bem-sucedido profissionalmente, ter uma boa casa, ter um bom carro e ter uma boa reputação moral, Jesus está dizendo para você que a sua missão está equivocada.
Agora, se a sua missão, diante desta noite, ela está sendo compreendida como uma missão que precisa ser revestida para viver para a glória de Deus, muito bem, você compreendeu essa mensagem. E essa palavra serve para você que nos visita, que veio aqui essa noite a convite de alguém, talvez sem nenhuma expectativa, mas que foi tocado e que entendeu a necessidade de mudança. Como também para você que faz parte dessa comunidade, que está há muitos e muitos anos ouvindo palavras a respeito de Deus, ouvindo projetos a respeito de Deus, mas nunca praticando a vontade de Deus na sua vida e na vida do próximo. Quantas pessoas você, ao longo desse ano, falou que Jesus é a solução? A sua vida demonstra um plano que aponta para o Senhor? Essas perguntas e as respostas você tem que conceder ao próprio Senhor. Marcos quis destacar isso. Jesus quis nos ensinar isto, para que nós tivéssemos e tenhamos aqui hoje a oportunidade de uma vida transformada. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ministério do Louvor já pode subir? E eu quero que você reflita nesse momento, que você ore, que você pense acerca de como a sua vida tem caminhado, acerca de como a sua história tem sido escrita, como as coisas têm caminhado. Talvez você tenha chegado aqui e as coisas estão totalmente longe, distintas daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus almeja para a tua história. Mas Deus está te dando uma nova oportunidade de você mudar, de você ser transformado para viver para a glória de Deus. Pai, nós te agradecemos e nós sabemos que o que o Senhor deseja para cada um de nós aqui hoje é uma vida que te agrade, é uma missão, é um planejamento na nossa história que atinja o alvo, que é uma vida que honre e glorifique a Ti. Nós queremos alcançar pessoas, nós queremos ver pessoas transformadas, nós queremos ver pessoas curadas, mas o que nós mais almejamos é ver pessoas que se entregam a Jesus de todo o coração, é ver pessoas que amam a Deus e que querem fazer das suas vidas instrumento para a pregação, para a propagação da Tua palavra. Se essa noite